Olá, meninas, sejam bem-vindas aqui, eu de frente com Lívia. Vocês estão bem? Ok, então vamos lá, hein, gente? Primeira pergunta para vocês. Qual o objetivo do jejum na vida espiritual? Olá. Qual é o objetivo? Eu acho de você matar o demônio que existe dentro de você. Eu aprendi isso há um tempo atrás, que jejum é para você matar a sua carne. Porque você precisa ter uma vida com Deus, você precisa ler a Bíblia todo dia, você precisa orar. E jejuar fortalece isso. Então, eu aprendi que eu preciso... quando eu jejuo, eu tô falando para mim mesma, eu estou matando o demônio que existe dentro de mim. Né? E a gente precisa. Tem gente que às vezes fala assim: vamos jejuar para tal coisa. Não se jejua para alcançar nada, né? Você quer alcançar alguma coisa, você ora. Exatamente. O jejum a gente precisa entender que o jejum, às vezes a gente fala assim: vamos jejuar para poder levar salvação para aquela família. Não, você vai jejuar para você poder orar por aquela família e ter autoridade. Uau. Entendeu? É diferente. A gente precisa, às vezes quando a igreja coloca um jejum, a gente acha que a gente está jejuando pela igreja. Não, você está jejuando por você. Poder jejum é pessoal, exatamente, né? Para em unidade você tem mais poder. Uau. Então é diferente. Muito forte isso, hein? Arrasou. Vamos lá, próxima pergunta. O que fazer quando está fraco espiritualmente? Jejuar, né? Jejuar, mas não só jejuar. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ter um tempo com Deus, você precisa meditar. Tem várias coisas que você precisa fazer. Passar tempo com Deus. Uma das principais coisas. Muitas vezes a gente está assim, fraco e a gente vai assistir uma Netflix. A gente vai assistir um filme assim, aleatório. Por que você não vai ler a Bíblia? Por que você não vai ler um livro que te edifica? Por que você não vai passar mais tempo orando? Né? Porque são essas coisas que te fazem crescer. A gente tem que mudar a nossa perspectiva. Né? A gente precisa ter... Quando a gente está fraco, né, fisicamente, significa que a gente está sem Deus. Não, fisicamente. Ela é muito espiritual, gente. Quando a gente está fraco fisicamente, muitas vezes significa que a gente está com fome. Né? Então, fraqueza significa fome. Fraco espiritualmente está com fome de disciplinas espirituais, não é verdade? Eu acho que, de forma prática, é você não esperar ficar forte para buscar Deus. Sabe? Use o que você tem, do jeito que você está, e dê o seu melhor da forma que você está. Porque, à medida que você se dedicar nisso, você vai começar a ficar forte, vai deixar de ser fraco. Muito bom. E outra coisa também, que eu acho interessante a gente falar. Às vezes tem gente que fala assim, estou fraco espiritualmente, mas as amizades são tudo amizades não espirituais, se afasta das pessoas da igreja. E, de certa forma, isso também vai te enfraquecer ainda mais, né? Porque a gente precisa andar com quem pensa como a gente, com quem caminha como a gente. Tá? Vamos lá, mais uma. Como ouvimos a voz de Deus? Como, Júlia? Eu acho que, assim... A partir do momento que você entende que Deus está o tempo todo falando com você, se torna mais fácil. Você só precisa estar atento para ouvir a voz dele. E, às vezes, a gente tem uma ideia de que Deus vai falar com a gente, vai mandar um anjo descer. Ou alguém para falar, eis que te digo. Isso, ou um sonho, alguma revelação. E, claro, Deus pode fazer essas coisas. Mas Deus, ele fala com a gente de diferentes formas, na nossa casa. Você precisa identificar a maneira que Deus fala mais com você. Eu tenho a minha maneira que eu consigo entender que Deus fala comigo de uma forma específica, mas isso você vai entendendo a partir do momento que você se relaciona com Ele. Exatamente. Então, eu fico atenta a pequenas coisas simples do meu dia, porque Deus fala comigo através dessas coisas muito simples. Então, você precisa entender qual é a maneira que Deus deseja falar com vocês, porque cada um de nós temos uma maneira, e geralmente
é aquilo que é mais importante para nós. Por exemplo, no meu caso, eu prezo muito por coisas simples, por simplicidade mesmo. Então, Deus fala comigo relacionado a isso. Talvez a sua forma seja... Deus precisa ser mais rígido ao falar com você, né? Porque você é uma pessoa talvez mais dura de coração. Então, você precisa analisar isso e entender, através do seu relacionamento com Deus, a forma que Ele deseja falar com você. E a principal forma como Deus fala conosco é a Bíblia, né? É a palavra. Eu ouvi uma vez, quando eu estava fazendo uma maratona de disciplinas espirituais, ele falou assim, se você quer ouvir a voz de Deus, você quer conhecer a voz de Deus, você precisa abrir a Bíblia e ler. Se você não fizer isso, não tem como você ouvir a voz dele. E a partir do momento em que a gente tem esse relacionamento com a palavra de Deus, aí o Espírito Santo fala, o Espírito Santo também é Deus, né? Ele vai falar no nosso dia a dia com a gente, sabe? E aquela vozinha ali, né? Que fala com a gente durante o nosso dia, quando nós estamos conectados com Deus.